Olá pessoal, meu nome é Eduardo Stefani Pagliosa e eu vou tratar hoje sobre as análises de diversidade genética de genótipos de cevada. Eu sou acadêmico do curso de especialização em biotecnologia e esse trabalho é para a disciplina de análise de diversidade genética. Bom, as análises de diversidade genética elas são extremamente importantes em programas de melhoramento, justamente para você ter um conhecimento da dissimilaridade dos genótipos que estão sendo avaliados ou estão sendo testados ou serão é, sugeridos como possíveis cruzamentos para desenvolvimento de novas linhagens ou de novas populações segregantes e mais tarde de novas linhagens. Então, o conhecimento prévio da parte das características genotípicas, bem como as características fenotípicas, podem contribuir para essa maior assertividade no direcionamento dos cruzamentos. Então, de forma geral, em programas de melhoramento, você soma essas duas informações, as genotípicas e as fenotípicas, para aumentar a assertividade da indicação dos cruzamentos. Obviamente que os cruzamentos eles são direcionados baseando-se nessas informações e direcionando esses cruzamentos para os genótipos mais dissimilares, ou seja, aqueles mais diferentes entre si, diferentes de características genotípicas e fenotípicas. Então, quais são as características fenotípicas normalmente utilizadas ou analisadas em programas de melhoramento de cevada? Basicamente, ciclo, produtividade, estatura, tolerância a acamamento, tolerância a doenças. Aí a gente está falando em doenças como mancha em rede, mancha marrom, oídio, giberela, que é causada por fusarium, principalmente essas. Também tem características de germinação na espiga, de tamanho de espiga, número de grãos, peso de grãos, pH, PMS, além das características de qualidade de malte que a gente normalmente avalia, como por exemplo teor de proteínas, FAN, que são as proteínas solúveis, alfa-milase, beta-milase, teor de beta-glucanos e infinidade de características que são necessárias ou são preconizadas para o malte. Tudo isso são respostas dos genes que compõem esse genoma dessas diferentes cultivares que são avaliadas e o entendimento e o conhecimento dessas características, tanto genotípicas quanto fenotípicas, são muito importantes para o programa de melhoramento. Bom, aqui tem um exemplo de onde é utilizado um dendrograma, né, para fazer indicações de cruzamentos. Aqui, no caso, é a distância euclidiana num ensaio de café, né? Então, são vários genótipos. Os pesquisadores escolheram mais ou menos um corte de 80, 82% de similaridade entre os genótipos e foi feito alguns agrupamentos. Isso faz com que seja possível fazer a indicação dos genótipos que estão dentro de cada grupo para fazer o cruzamento com os genótipos que estão em outros grupos em função da dissimilaridade. Isso quer dizer que as populações segregantes provenientes desses cruzamentos de diferentes grupos podem gerar um, um ganho genético maior e provavelmente isso direciona os cruzamentos. Bom, para essa análise que eu vou mostrar na sequência, foi feito o levantamento de 27 genótipos de cevada. Essas sequências elas foram retiradas do cromossomo 5H, a cevada tem 7 cromossomos. Nessa região específica do cromossomo 5H, a gente tem o gene HVWOX3A, que ele está relacionado ao controle de estatura e tamanho de folha na cevada. Então, esse gene ele foi pegado como exemplo, baseado nesse trabalho de Hong e colaboradores de 2024, então um trabalho extremamente recente. Eu fiz a seleção de uma parte desse gene 5H, que começou mais ou menos lá em 330 mil pares de base da sequência desse cromossomo e finalizou lá em 358 mil pares de base. Então foi uma, uma parte bem consistente de número de par de bases desse genoma, desse cromossomo 5H, e isso aí totalizou quase 4.000 variações de par de base dentro
27 genótipos. Aí compõem genótipos de cevadas tanto de inverno quanto de primavera, né? Que muda um pouco o tipo de ciclo desses materiais, estatura e assim por diante. Cevadas de inverno têm um ciclo mais longo, elas precisam de um período de vernalização. Normalmente são cevadas que são cultivadas em regiões mais frias, subtropicais. Aqui no Brasil, basicamente, a gente cultiva cevadas de primavera, em função do ciclo e em função das condições climáticas. Bom, mas isso, como é só para um exemplo, eu peguei uma sequência de 27 genótipos de cevada provenientes da Itália. Os dados dos pares de base do cromossomo 5H foram retirados desse site da Leibniz Institute, que é uma universidade da Alemanha, se eu não me engano. E todos esses dados dos pares de base foram pareados. Então, esses dados foram retirados desse site, gerou uma planilha de Excel com todas as variações dos pares de base para todos os genótipos e todas as variações naquelas quase 4.000 variações. Então, são quase 4.000 colunas até o final do arquivo. Isso gerou um arquivo FASTA. Cada genótipo aqui do arquivo, ele está descrito aqui com seus pares de base. Então aqui está a sequência dos genótipos e a sequência dos pares de base, que segue aqui quase 4.000 variações. Bom, esse arquivo FASTA, ele foi levado aqui para esse software chamado Mega. Foram feitos os alinhamentos dos pares de base de todos os genótipos avaliados. Aqui estão os 26, aqui não está aparecendo o 27º, são 27 genótipos. Foi feito o alinhamento e na sequência gerou um dendrograma com a dissimilaridade genética. Aqui nós estamos falando só da parte genotípica e não a parte fenotípica, né? Poderia ser somadas informações fenotípicas se tivesse desses genótipos, mas como é um exemplo, ficou só a parte genotípica e o alinhamento das suas respectivas sequências. Bom, se nós pensarmos nisso aqui do ponto de vista de uma análise de um programa de melhoramento, nós podemos colocar aqui um corte em algum pegar por parâmetro 80% de similaridade, 50% de similaridade. Nós, enquanto pesquisadores, podemos escolher isso baseado no conhecimento genético prévio ou fenotípico dos genótipos. Bom, para efeito de exemplo, eu vou fazer um corte aqui mais ou menos, digamos que aqui seja 100% e aqui 0% aqui 100% de similaridade entre os materiais, aqui 100% de similaridade. Então vamos dizer que aqui seja mais ou menos 80%. A gente consegue perceber a presença de um grupo aqui inicial entre esses dois genótipos. Então esses dois genótipos são mais similares entre si. Nós temos um segundo grupo aqui entre os demais genótipos e um terceiro grupo grande entre todos esses genótipos. Então pensando em cruzamentos, o ideal seria fazer o cruzamento de genótipos deste grupo com este grupo, ou deste grupo com este grupo, ou deste grupo com este primeiro grupo, que são os genótipos mais dissimilares. Isso aumenta a probabilidade de ter cruzamentos com avanço genético, ganho genético nas populações segregantes entre esses materiais. Se fizer um cruzamento entre esses dois materiais aqui, esses dois genótipos que são relativamente aparentados, ou principalmente esses dois genótipos aqui, que são muito parecidos, muito similares, a probabilidade do ganho genético diminui por conta do alto grau de similaridade entre eles. Bom, pensando nisso, então, dos principais conclusões que você pode tirar após uma análise de diversidade genética ou de similaridade é que genótipos similares apresentam características muito semelhantes, como eu mostrei ali os genótipos 10.937 e 10.950, eles são muito similares, ou seja, você tem que evitar cruzamento entre esses genótipos, porque basicamente a população segregante ou as linhagens provenientes desse cruzamento serão muito similares entre si, e você não vai ver muito
ganho genético nesse sentido. Entretanto, para os genótipos dissimilares, que seriam o 10.944 ou 10.945, que estão agrupados entre si, ou seja, pegar esses dois genótipos e cruzar com qualquer um dos demais, por apresentar características diferentes, você tem uma possibilidade de maior ganho genético, ou seja, esses materiais que poderiam ser cruzados ou um ou outro com qualquer um dos outros 25 que sobraram, que estão em outros grupos, e haveriam produções de populações segregantes com maior probabilidade de ganho genético em função da dissimilaridade dos pais ou dos genitores. Então, basicamente, essa é a principal, mas uma das utilidades das análises de diversidade genética num programa de melhoramento, principalmente nos programas mais maduros, onde você tem bastante conhecimento, tanto genético quanto fenotípico dos genótipos. Somando essas duas informações, a probabilidade da indicação de cruzamentos e de conseguir gerar populações segregantes e linhagens futuras baseadas nessas informações, ela é muito grande. Então, auxilia muito no processo de melhoramento genético das culturas. Bom, era essa a mensagem que eu queria passar. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até mais.